Olá, tudo bem? Como vocês estão? Bom, hoje em História nós vamos estar falando sobre o patrimônio material na pré-história. Mas antes da gente estar falando desse patrimônio, vamos voltar um pouquinho e lembrar sobre aquilo que nós aprendemos nos módulos 1 e 2. Lá no módulo 1, falou pra gente sobre os primeiros hominídeos e o que eles faziam. A princípio, eles faziam suas ferramentas tanto de pedra lascada como de ossos de animais, e eles usavam essas ferramentas tanto para se proteger como para caçar, e eram considerados nômades. Por que nômades? Eles não tinham um lugar fixo de moradia, porque eles estavam sempre em busca de alimentos. Então, eles estavam sempre caçando alguma espécie de animal e se protegendo dela. Nesse meio tempo, o fogo foi descoberto porque eles descobriram que o atrito entre duas pedras faziam com que faíscas saíssem e assim gerasse fogo. O fogo também foi um grande auxílio para eles, porque além de se proteger contra animais, eles podiam cozinhar o seu alimento. Logo depois da descoberta do fogo, começou o processo de sedentarização. Tia, o que é isso? Lembra para mim. Vamos lembrar. Olha só. O processo de sedentarização foi quando começou o processo de agricultura. Eles descobriram que quando uma semente cai no chão, ela forma uma nova planta. E assim eles descobriram a agricultura. Nesse período, nesse tempo, eles deixaram de ser nômades e passaram a ser sedentários. Por quê? Porque com a descoberta da agricultura, eles perceberam que não precisava mais sair procurando alimento se eles podiam plantar. Com isso também veio a domesticação dos animais. Como assim, tia? Lembra que lá no módulo 2 falou pra gente que o primeiro animal a ser domesticado foram os lobos? E que assim o cachorro é considerado como o melhor amigo do homem? Então, nesse processo eles também começaram a domesticar cabras, bodes, búfalos e assim por diante. Então eles tinham ali a carne e o alimento que era plantado para comer. Então eles já não precisavam mais ficar saindo por aí. Mas mesmo assim, eles ainda faziam e produziam objetos. A ferramenta que era feita de pedra lascada já não era mais de pedra lascada, passou a ser de pedra polida, que era mais resistente. Então eles começaram a fazer ferramentas de pedra polida, eles fizeram objetos, utensílios que ajudaram nesse processo de sedentarização. Além de tudo isso, eles faziam também canoas e jangadas para atravessar rios, muito bem. Lá na página 35 do livro de vocês, do livro de história, fala assim que os primeiros hominídeos criaram instrumentos de pedra lascada, ossos ou madeira capazes de enfrentar desafios, né? Fala também que o processo de sedentarização foi um processo lento, porque mesmo que eles vissem aquela plantinha crescer, foi um processo que levou milhares de anos para ser observado. Então, desde sair de ser nômade ali, até chegar a ser sedentário, a construir a sua casa, plantar seus alimentos, os animais, foi um processo que levou muito tempo. Foi um processo lento e gradativo. Quando eles se tornaram sedentários, eles começaram a construir as suas casas, né? Então, eles se fixaram em um lugar. E ali começaram a construir sua casa, fizeram potes, faziam também estatuetas, que eles possivelmente acreditavam que essas estatuetas tinham poderes mágicos. Continuando na página 36, eles também começaram a observar o tempo. Por que eles observavam o tempo? Porque quando eu estou de olho no tempo, eu sei quando que vai chover, quando que vai fazer calor. Então, tem os períodos certos para plantar e para colher. Então, o tempo, a observação do tempo se tornou muito importante para eles, porque eles sabiam certo quando eles iam colher e quando eles iriam plantar, né? Nesse período também, eles começaram a produzir pequenos templos ou grandes templos. Lá na página 36 mostra um dolmen feito de pedra pelo período neolítico. Então eles faziam essas estruturas grandes, né? Porque eles criam em algum ser naquelas estatuetas que eles produziam. Então eles deixavam ali aquele período. E esses monumentos estão espalhados por todo mundo. Então tem deles ainda por todo mundo, certo? Os objetos produzidos fazem parte desse patrimônio. Então, as ferramentas de pedra polida, pedra lascada ou de ossos de animais.
Esses utensílios que eles usavam, potes para armazenar alimentos, para pegar água, né? As enxadas que eles produziam naquela época, as estatuetas, esses monumentos grandiosos feitos de pedra, todos eles são patrimônios da pré-história, porque eles foram feitos nesse período. Né? E mostra pra gente, faz com que nós entendamos um pouquinho do que aconteceu lá atrás, um pouco do que eles deixaram pra gente, né? O ensinamento que eles deixaram pra gente. Além disso, eles faziam também vasos e tigelas, né? Então muitos deles foram encontrados. Hoje em dia esses materiais eles são preservados. Lembra do trabalho do arqueólogo, que ele tem aquele trabalho minucioso de detetive, de ir lá com cuidado para tirar tudo aquilo? Lembra? Então, eles são preservados até hoje. O arqueólogo, ele não tira somente aquele ossinho de lá, né? Aquela parte grande de um animal ou de um ser humano de lá. Ele vai tirar também utensílios e objetos daquele local que está sendo pesquisado. Então, vai servir para a gente saber um pouco mais sobre isso. Não é verdade? Voltando, por favor, na página 35, mostra uma estátua de Vênus, feita há mais ou menos de 25.500 a 28.000 anos, né? Então, mostra pra gente aqui nessa página aqui, vou mostrar pra vocês, ó. Nessa página aqui, como eles faziam a estátua naquela época. Tudo isso, todos esses materiais, eles são preservados e contam pra gente um pouco da história, contam pra gente um pouco sobre o que aconteceu naquele período. Então, lembrando, eles fabricavam ferramentas de pedra lascada, ossos de animais e madeira. Usavam para se proteger e para caçar animais. Logo depois veio a descoberta do fogo, o processo de sedentarização e de agricultura, né? Então eles deixaram de ser nômades e passaram a ser sedentários. Nesse processo, eles começaram a construir essas ferramentas de pedra polida e esses utensílios para dentro de casa. Eles utilizavam também, construíam monumentos para religião, né? Religiosidade e criam que essas estatuetas que eles faziam tinham algum poder mágico, certo? Espero que tenha ficado muito bom aí para vocês, ok? Por favor, façam a página 37 do livro e a página 39 e 40, certo? Mil beijos para vocês, tô morrendo de saudade, logo logo a gente se encontra, ok? Tchau, até mais!